Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nas nossas vidas, irmãs. Aqui eu senti o desejo no meu coração, pensando quem é que vai ministrar a palavra ou fazer algo da parte do Senhor. E aqui eu pensei em testemunhar um pouco da minha vida, das grandezas do Senhor realizadas na minha vida. E aqui eu vou trazer primeiramente uma palavra do Senhor em Isaías capítulo 43, versículo do 10 ao 13, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o Senhor, o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Operando Deus na minha e na tua vida, quem vai impedir? Ninguém vai impedir nem frustrar os planos do Senhor na minha e na tua vida. Assim foi o que aconteceu comigo, que o Senhor prometeu bênçãos, o Senhor prometeu milagres e maravilhas na minha vida. E antes de dar início, dar continuidade, eu quero orar. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, a minha vida, o meu testemunho, porque o Senhor me falou que quando concretizasse eu pudesse compartilhar, eu pudesse expressar as tuas grandezas, as maravilhas, os teus feitos na minha vida, Senhor. E assim, Senhor, como tu fizeste, como o Senhor fez com muitos profetas da Bíblia Sagrada, muitos exemplos edificantes que aumentou e acrescenta a nossa fé. Assim, Senhor, eu sou prova viva, Senhor, de muitos desses exemplos e que exemplificou para a minha vida, e a que eu quero, através das bênçãos que o Senhor fez na minha vida, compartilhar com as minhas amadas irmãs, em nome de Jesus. Que este testemunho sirva de bênção, sirva de testemunho, seja de edificação, para acrescentar a sua fé. Glória a Deus. Então, irmãs, eu quero dizer de uma forma rápida, bem pincelada mesmo, que eu aceitei Jesus com 16 anos de idade e aquela chama, aquele desejo, aquele fogo do Senhor em trabalhar para o reino de Deus, em aprender, em crescer. E eu creio que nós, quando conhecemos o Senhor nos chamou e a gente abraçou a causa e aceitamos Jesus Cristo, o Senhor se agradou e a gente sente essa chama, esse desejo ardente no nosso coração. Eu sou testemunha disso e eu acredito que as amadas irmãs também sentem este impacto, o Espírito Santo de Deus fluir quando a gente confessou a Jesus, quando o Senhor Jesus também nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E eu quero dizer que durante o período da minha juventude foi o melhor tempo da minha vida, porque foi na presença do Senhor. Eu quero dizer que eu desejo e estava sempre participando no tempo e ainda hoje, na medida do possível, do ciclo de oração. Por isso que eu valorizo muito os cultos de oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração nos faz crescer, a oração nos faz fortalecer nos momentos de dificuldades, de adversidades na nossa vida. E foi assim, foi feito na minha vida. Eu quero dizer que Deus assim usava vasos, pessoas em profecia, porque é bíblico, está na palavra do Senhor. E gradativamente os anos passando e as profecias foram se cumprindo na íntegra. E então, assim, o primeiro ministério da minha vida foi de ministério infantil, onde Deus fez grandes coisas. Aceitei Jesus na primeira igreja aqui da Congregacional. E
Deus muito me usou no grupo de crianças. Hoje essas crianças são pais de famílias, são pastores, são evangelistas. Hoje essas crianças são professores de escola dominical. Hoje essas crianças são cantores, ministra dom de louvar. E enfim, a diversidade de ministério que Deus, através de mim, me usou para aquelas crianças naquele tempo, naquele período. E assim o tempo foi se passando e a obra do Senhor foi aumentando na minha vida, porque eu dava lugar a isso. Eu sempre dizia, como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para evangelizar, para pregar as boas novas, para fazer a vontade do Senhor na minha vida. E o Senhor assim fazia, porque na medida que a gente se disponibiliza para o Senhor disponibiliza muito mais para as nossas vidas. É como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Minhas irmãs, eu quero dizer para vocês que quando a gente toma posse da palavra, quando a gente se apega e toma posse e vivencia esta palavra, verdadeiramente o Senhor cumpre, porque a maior profecia é a palavra de Deus. E daí eu sempre buscava, não procurando e não querendo ver a troca. Jesus, eu vou te buscar para o Senhor me dar isso. Não é parceria, não é troca, mas é disponibilidade, é espontaneidade, é o coração aberto para o Senhor. E o tempo foi se passando e as promessas do Senhor, Deus fazendo promessas e promessas, e o tempo se passando, e eu dediquei a minha juventude inteira, adolescência e juventude inteira na presença do Senhor. Fui despertar um pouco tarde, não digo tarde, mas no tempo do Senhor, na questão de um casamento, de um noivo, onde muito chorei, onde muito jejuei, onde muito eu busquei ao Senhor, ao ponto de dizer: Senhor, não é possível que o Senhor não tenha um homem de Deus para dar para a minha vida, para me abençoar, porque eu via muitos casamentos aí desgastados, muitas mulheres chorando amargamente, eu via muitas pessoas assim pedindo oração, e eu ficava assim meio aflita. Mas eu sabia que é porque a pessoa estava passando uma certa provação. Eu não se espelhava totalmente por aquilo, onde a prova dela é dela, né? E o Senhor prova quem Ele quer. E o Senhor não nos prova além das nossas forças. É assim que a palavra do Senhor nos diz. E daí, estou falando assim por cima. E durante esse período o Senhor mais uma vez fazia várias promessas, dizendo que iria me exaltar, dizia que o Senhor iria mudar as minhas vestes, que o Senhor iria fazer uma grande obra na minha vida. A questão das vestes, não porque eu usava roupas mostrando, inibindo, não. Era porque era propósito do Senhor fazer algo diferente. E graças a Deus, porque o Senhor aos poucos foi me abençoando materialmente falando. Graduei, estudei faculdade, o Senhor foi me abençoando, me deu uma porta de trabalho contratada. Posteriormente veio a efetivação no município e o Senhor foi aumentando, foi abençoando. Mas antes de tudo isso, irmãos, eu quero dizer que eu passei por provações. Jamais ninguém pode dizer que eu alcancei tal vitória se não passou tal provação, tal dificuldade. Mas essas dificuldades e provações é na presença do Senhor. É com o Senhor no barco, é com o Senhor na peleja, é com o Senhor na tempestade, é com o Senhor no meio da nossa parentela, como eu vi o pedido de oração da irmã Cláudia. Eu me senti no lugar dela, porque eu também já fui provada no meio da minha parentela, da minha família. Eu não vou contar detalhes porque a experiência foi para mim, mas eu quero dizer que como José também foi humilhado, também foi vendido, foi castigado pelos seus irmãos, assim o Senhor Deus, que exaltou José, que ficou na presença do Senhor, que passou pelas essas humilhações, por essa dor, por essa angústia, por esse escanteamento,
por esses momentos de angústias tão grande, por ser vendido pelos seus próprios irmãos do sangue, ele assim passou. Pelo momento de tentação da carne, pela mulher de Potifar que o tentou para seduzi-lo, ele fugiu da aparência do mal. E assim o final da história de José foi de bênção, foi de exaltação, foi de triunfo na presença do Senhor. E assim essa mesma história pode se enquadrar na tua vida, na minha vida. Porque o mesmo Deus que foi com José, como entre outros profetas de Deus, assim é conosco. Por isso que Deus deixou esses maravilhosos exemplos para que a gente possa se espelhar entre outros e outros, onde a gente pode extrair as virtudes que eles transmitiram da parte do Senhor, para que a gente possa executar também. E assim eu posso me espelhar pela vida de José. Como Deus sempre falava, você tem um exemplo, você também você se espelha como José, mas o fim de José foi triunfante. Glória a Deus. E daí, irmãos, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, voltando aqui, pelo fato de sempre trabalhar na obra do Senhor incansavelmente, sem medir esforços, sem lamentar, sem medir esforços mesmo. E aqui me faz lembrar em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, quando diz: tudo quanto te vier na tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Irmãs, o que eu quero dizer para vocês, que o que vocês puderem fazer em prol da obra do Senhor, regace as suas mãos, execute, faça. Todas nós temos talentos, todas nós viemos para o Senhor, para a glória do nome do Senhor, para ser exemplo, para somar, para multiplicar, para ser bênção para outras mesmas pessoas. Como diz a palavra, vai e faz discípulos, e assim outros discípulos serão abençoados e a obra do Senhor vai aumentando. Mas na medida que nós fecharmos as mãos, quando a gente cruzamos as mãos, aí o negócio fica feio, porque as provações vêm, as lamúrias vêm, as murmurações vêm, os desagrados do Senhor vêm, e assim não é a vontade de Deus quando isso acontece nas nossas vidas. Irmãs amadas, desde já que esse testemunho sirva de bênção para a tua vida. Desde já começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu ainda estou fazendo pouco para ti, ainda eu preciso fazer mais para ti, ainda eu preciso não medir meus esforços, deixar essa timidez, este acanhamento, essa dificuldade que tenho de falar. Peça ao Senhor que o Senhor tem para te dar, como o Senhor me deu a capacidade. Peça ao Espírito Santo que Ele pode te dar a palavra, o dom do discernimento da palavra do Senhor, a interpretação, porque é o Espírito Santo que te dá. E aqui, irmãs, eu quero dizer que o Senhor foi abençoando, me ajudando, me capacitando, e a obra do Senhor foi aumentando cada vez mais na minha vida. E glória a Deus, sem precisar de título, sem precisar de ser dirigente, a gente está aqui para ajudar, e até hoje, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, não para tocar trombeta, não para me exaltar, mas é para exaltar o nome do nosso grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é dono da minha e da tua vida. E aqui, irmãs, eu quero dizer que Deus foi abençoando a minha família. Vocês que pedem muito pela salvação da família, Jesus tem o poder para salvar e libertar. Assim Jesus fez na minha família, que hoje a maioria são evangélicos, e assim Deus está operando mais ainda na vida daqueles que ainda faltam servir ao Senhor. E aqui, amadas, dando continuação, e posteriormente as bênçãos do Senhor foi acrescentando, foi aumentando na minha vida, as promessas do Senhor se concretizando na íntegra na minha vida, e eu esperando, aguardando, e eu esperando a vontade do Senhor se cumprir na minha vida. E enquanto isso eu estava esperando. É difícil esperar no Senhor,
mas não é impossível. A Bíblia diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E havia momentos na minha vida que eu dizia, Senhor, apressa-te ao meu auxílio, no Salmo 70. O próprio salmista, ele relatava essas coisas, essas orações. E eu me espelhava também em Davi. E daí, irmãs, então chegou um tempo que eu disse, Jesus, agora eu gostaria de ter um esposo, de ter o meu lar, de ter o meu lugar. E assim, o Senhor, com muitos anos se passaram, com muita oração, com muito jejum, com muita consagração, com muita dedicação e trabalhando na obra do Senhor, incessantemente. E graças a Deus, louvado seja Deus, porque a minha juventude foi um momento maravilhoso na minha vida, de muitos momentos na presença do Senhor. E eu louvo a Deus porque o Senhor foi um presente do Senhor na minha vida, onde tem tantos jovens aí que é desmotivado, se desvia, né? Cai facilmente nas tentações. A universidade, em vez de ele ganhar as pessoas da faculdade, a faculdade é que ganha eles. E isso é algo muito impactante. É algo que precisamos orar muito pelos nossos jovens. Por isso que eu oro muito pelos jovens. E daí, irmãs, chegou o momento do despertamento por um marido. E assim, Deus mais uma vez me prometeu, dizendo que iria colocar uma aliança no meu dedo, que iria me dar o meu lar e que eu iria ser muito feliz. E glória a Deus que se cumpriu também mais uma vez na íntegra. O Senhor me concedeu um casamento maravilhoso, um marido maravilhoso, uma família maravilhosa. E glória a Deus por isto. E se cumpriu quando diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 3. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. O tempo também da tua vitória, o tempo também das promessas do Senhor na tua vida vai se cumprir. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Se você crer, você vai ver os prodígios e as maravilhas do Senhor se cumprir também na tua vida. Eu estou me apegando e dizendo essas informações porque foram comigo. Foi eu que ouvi, foi eu que guardei na tábua do meu coração as providências, as promessas do Senhor na minha vida. E assim se cumpriu. Eu me apeguei à palavra do Senhor quando o Senhor diz que humilhai-vos e no seu tempo Ele vos exaltará, irmã Cláudia, como as demais irmãs que também passam por dificuldades e peleja na sua família, ou com seu marido, ou com seus filhos. Glória a Deus. E assim eu me apeguei ao Senhor. E Ele, no seu tempo, Ele me exaltou, porque está escrito. Não é? Então, quando a gente se apegar é de corpo, alma e espírito. O Senhor prevalece nas nossas vidas. E quando a gente toma posse é porque é pela fé que nós iremos ver, enxergar a providência do Senhor, como muitos profetas enxergaram e viram quando oraram, quando esperaram, quando buscaram, quando ficaram na brecha. Quando se disponibilizaram, Senhor, eu vou olhar para frente e não vou olhar para trás, o que me disseram, o que deixou de dizer. Glória a Deus. Eu vou olhar para o autor e o consumador da minha fé, que está em Hebreus capítulo 2. Nada de olhar para A, para B, para C, para D. Para quem está sendo uma árvore frutífera, eu quero olhar para árvores frutíferas. Eu quero olhar para pessoas que me faz crescer, que me faz ajudar em oração. E eu quero dizer, grata ao meu Deus, primeiramente, porque o Senhor também sempre colocou mulheres de Deus na minha vida. E esta missionária que orou por vocês, ou que vai orar por vocês, pelos pedidos de oração, esta foi uma sirineu na minha vida, em orar, em pagar o preço junto comigo. Esta se dedicou em prol da minha causa, ela abraçou comigo a minha causa, ela chorou comigo. Como a Bíblia diz, chorais com os que choram e se alegrais com os que se alegram. Não é para a glória dela, mas é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, que a usou, que dedicou o seu tempo junto comigo, glória a Deus.
tenha também um tempo com o seu irmão, com essa sua irmã, se dedique em prol da vida dele. Deus disse lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, que Deus virou o cativeiro de Jó, aleluia, quando ele orava pelos seus amigos. Glória a Deus. Oh meu Deus, louvado seja o teu nome. Eu creio que através dessas promessas você vai segurando e vai tomando posse. Não deixe a bênção passar, não. Deixe que o Espírito Santo venha agir, venha mover o teu coração e prevaleça e faça uma grande obra na tua vida. Se creres, tu vai ver a glória do Senhor. E assim eu creio. E ainda eu tomo posse diante das bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores, ela só multiplica e só faz alegrar. Aleluia. E aqui, irmãos, e por fim, para a glória do Senhor, depois dessas etapas, veio aqui a minha casa, a minha e do meu marido. Você poderia imaginar que poderia Deus preparar uma mesa em meio a um deserto? Deserto não tem ninguém, deserto não tem água, deserto só não tem ninguém por perto, não tem solução para nenhum problema, e Deus fazer brotar e jorrar e fazer o impossível tornar possível, porque Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. E assim a gente vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, que em meio a esta pandemia, eu e meu marido já estávamos planejando numa casa. E daí o Senhor foi suscitando esse desejo nos nossos corações, mas antes disso veio os projetos. Veio assim o desejo de organizar as finanças, de não dever nada a ninguém e assim organizar tudo. Depois que resolveu e organizou tudo, aí agora sim, vamos escolher a casa financiada pela Caixa. E assim aconteceu, irmãos, a gente rodou timbaúba em peso atrás de casa, rodamos, e assim quando a gente botou o olho em uma das, comparando o que é o melhor, pontos positivos, pontos negativos, e o Senhor colocou no nosso coração, vai ser essa que eu estou no momento. E eu, Jesus, me confirma, Jesus, me ajuda, nos ajuda. E aquela ligação, aquela intimidade com o Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Jesus nos confirma. E quando eu fui dormir uma certa noite, o Senhor me fez assinar vários papéis. Vários papéis. E daí eu disse, Jesus, o Senhor está confirmando que é justamente essa casa que o Senhor quer que a gente fique. Mas aí veio a pandemia, aí eu disse assim, pronto. Aí a gente estava ainda na casa alugada, e daí eu disse, pronto, agora só Deus proverá. Não sabíamos exatamente o tempo que esta pandemia iria durar, não imaginávamos. E daí, irmãos, que durante alguns meses poderia ser mais rápido se não fosse a pandemia. Mas por causa da pandemia, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, Deus fez suscitar, aleluia, Deus fez que os papéis que estavam embaixo ficassem em cima. Glória a Deus. Jesus assim fez esta obra para que fosse realizado em meio à pandemia a realização dos sonhos, a concretização das assinaturas dos papéis, glória a Deus. E assim, esta foi as vitórias, as providências. Eu quero dizer para você que quando você tiver um projeto na sua mente, no seu coração, comece a orar, comece a pagar o preço, comece a jejuar, comece a pedir oração por alguém que você sinta confiança de orar por a tua causa, comece a tomar posse das providências da palavra do Senhor sobre a tua vida. Foi o que eu fiz. Glória a Deus, que em meio a esta pandemia foram momentos que a gente teve a oportunidade de refletir, de orar, de jejuar, de melhorar em prol do nosso próximo, em prol da nossa família, em prol de si mesmo, em prol do marido, em prol do filho. Não é possível que nós possamos, que nós não demos este lugar para que o Senhor possa agir nas nossas vidas.
Eu quero dizer para você que quando você tiver um projeto, se organize. Que quando você tiver um projeto, comece a ser organizado. Procure a fazer por onde o que está no teu alcance, porque o que está mais além é o que Deus faz. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos, Deus faça tudo por mim, e não é assim. O que está no nosso alcance é para nós fazermos. O que é para o Senhor fazer, Ele faz, que é o impossível, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. E aqui, irmãs, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por este tão grande milagre. E aqui eu quero dizer para você, em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível àquele que crê. E se tu crê, se você crê, se nós cremos, como diz lá em João capítulo 40, capítulo 40, vou dizer aqui o versículo: verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor se manifestar na tua vida, na minha vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas realizações do desejo do nosso coração. É em João capítulo 11, versículo 40, irmãos. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Creia que o Senhor vai fazer o impossível, tornar o possível no teu lar, nos teus sentimentos, nos teus planos, sobre o teu marido, sobre a tua saúde. Que o Espírito Santo de Deus neste momento venha fazer uma grande obra na tua saúde. Você tem também autoridade, quando você crê e pôr a sua fé em prática, de colocar suas mãos sobre a tua enfermidade ou sobre a enfermidade de alguém, e assim será sarado, porque o Senhor nos deu autoridade. Autoridade é o Espírito Santo de Deus que prevalece, que deve prevalecer na minha e na tua vida. Irmãs, Deus te abençoe, que através deste testemunho possam vir outros testemunhos, possam vir edificação da fé, crescimento espiritual, exercício da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível àquele que crê, na medida que a gente começa a pôr em prática a fé. O justo, ele não vive por vista. Ele não fica só tem que enxergar, crer para poder enxergar, para poder crer. Ele tem que crer para poder enxergar, para poder ver o poder de Deus, para poder ver o impossível tornar o possível. Foi o que eu fiz. Foi o que eu pus em prática, a minha fé. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu quero profetizar e pedir a bênção do Senhor também sobre a tua vida, sobre as tuas causas. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 4 e 5, versículo 4 e versículo 5. Deus te abençoe, um forte abraço, e que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.